Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos nesta noite para mais um vídeo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Nós aqui representando o nosso grupo, Pronto Socorro Espiritual, né? E esta noite o tema da palavra que nós vamos trazer vai ser que se encontra em João 3,16, e o tema vai ser assim: perca tudo, aceite a perder tudo, menos a presença de Deus. Então, ao decorrer da palavra que nós vamos trazer hoje, nós vamos ver a importância da presença de Deus na minha vida, a importância da presença de Deus na sua vida nesta noite, a importância de Deus nas nossas vidas. E sem esta presença, nós não somos nada. Então, eu queria deixar só aqui, João 3,16 vai nos dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só até aqui. As boas novas são o foco deste versículo. O amor de Deus não é estático ou egoísta. Alcança e atrai os outros. Aqui percebemos que Deus estabeleceu o exemplo do verdadeiro amor, a base para todos os relacionamentos amorosos. Quem ama alguém carinhosamente está disposto a dar-se gratuitamente a ponto de sacrificar a si mesmo. O amor de Deus o levou a pagar o preço de redenção do homem, a vida de seu filho, o mais alto preço que ele poderia pagar. Jesus aceitou nossa punição, pagou o preço por nossos pecados e nos ofereceu uma nova vida que comprou para nós. Quando partilhamos as boas novas com os outros, nosso amor deve ser como o de Jesus. Devemos prontamente desistir de nosso conforto e segurança, caso seja necessário, para que outros possam unir-se a nós e receber o amor de Deus. Então, irmãos, como eu já disse aqui anteriormente, eu não me lembro se foi ontem, anteontem, eu disse que não adianta falar em línguas estranhas, não adianta ter o dom de revelação, não adianta nada disso se nós não tivermos aqui o amor, o dom do amor. Este foi o dom que o próprio Deus nos mostrou, dando o seu único filho
a morrer em morte de cruz por mim e por você. Mesmo sabendo que eu, você, nós não merecíamos tudo que ele passou. Mas ainda assim, ele foi até o fim, carregando aquela cruz. Ele foi até o fim, sendo chicoteado. Ele foi até o fim apanhando, sendo humilhado. E hoje quantas pessoas estão virando as costas para Cristo por tão pouco? Quantas pessoas hoje estão deixando de buscar a Deus? Eu não estou falando de ir à igreja, não. Estou falando de buscar a Cristo. Buscar a Deus. Abandonando Jesus como se ele fosse o culpado das nossas coisas. Eu erro. Eu tenho as minhas falhas. Em vez de eu assumir as minhas culpas, eu jogo em cima de Cristo. Eu falo que a culpa é de Jesus. Tá vendo? Eu estou passando isso, mas foi por culpa de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse em minha vida. Tá vendo? Eu estou vivendo essa tribulação, mas é por conta de Deus. Ele deixou que eu estou passando por isso. Não, foi você que escolheu. Deus, ele te deu o livre-arbítrio. Deus, ele te deu o livre-arbítrio para você escolher, mas ele te deixou o manual. Tá aqui o manual. O manual para que você tenha uma vida boa. Para que você tenha comunhão com Cristo. Para que você tenha uma vida diferenciada. Saia desse mundinho de comodismo. Chega de viver pedindo oração. Até quando você vai viver pedindo oração? Mateus 6,6 diz: entra para dentro da porta do seu quarto, fecha ela e ora. Deus quer te ouvir. Deus quer ouvir você falar com Ele. Tá cheio de crente 6 horas para mim, 6 horas para mim. Tá cheio de crente assim. Já não estamos mais vendo cristão buscando a Deus. Estamos vendo pessoas indo atrás só de revelação. Vamos acordar, gente. Vamos buscar a Cristo. Como diz o tema, vamos aceitar perder qualquer coisa, mas menos a presença do Senhor. Chega um tempo na vida da gente que a gente perde tanta coisa que nós temos que acordar. Eu não sei o que você precisa mais de perder na sua vida para acordar. O que mais você precisa de perder na sua vida para você acordar, para voltar para Cristo? Mas o que tem que ser retirado da sua vida para você voltar para os pés de Cristo? Mas quando eu falo para voltar de corpo e alma, voltar de verdade, aquela busca genuína, aquele primeiro amor. Não é voltar em termos de troca, não. Ah, eu vou buscar até eu ser curado. Quando eu ser curado, eu abandono a Deus. Não. É permanecer fiel até o fim. Algumas pessoas rejeitam a ideia da vida eterna, porque a atual é miserável, mas a vida eterna
não é uma extensão da vida terrena, miserável e mortal. A vida eterna é a vida de Deus, personificada em Cristo, que foi dada a todos os crentes, irmãos, crentes, cadê? Personificadas, crentes, não quer dizer cristão, quer dizer aquele que crê. Aquele que crê em Deus. Como uma garantia de que viverão para sempre. Na vida eterna não há morte, doença, inimigos, mal ou pecado. Quando não conhecemos a Cristo, fazemos escolhas como se esta vida fosse tudo o que tenhamos. Mas, na verdade, esta vida é somente uma ponte para a eternidade. Receba esta nova vida pela fé e comece a avaliar todos os acontecimentos a partir de uma perspectiva eterna. Crer é mais do que chegar a um entendimento intelectual de que Jesus é Deus. Significa colocar a minha confiança, a sua confiança, segurança nele, a única que nos pode salvar. É confiar nossa vida presente e nosso destino eterno a Cristo. Crer é ter certeza de que as palavras dele são fidedignas e que Jesus tem o poder de transformar-nos alguém muito melhor. Se você nunca ficou em Cristo, receba esta promessa da vida eterna e creia. Então, nesta noite, irmãos, se você talvez até hoje nunca aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou se por algum motivo deixou de ir por conta de alguém, porque ouviu alguma coisa, alguém te disse alguma coisa e te magoou, volte o quanto antes, porque o mais importante é a presença do Senhor. Não deixe que nada, nem ninguém, homem algum na face dessa terra, tire a presença do Senhor da sua vida. O seu compromisso nessa terra é com Deus. Você vai prestar conta da sua vida é com Deus. Porque nós estamos vendo muito hoje pessoas querendo ser juízes. Fulano não vai para o céu, ciclano não vai para o céu, fulano faz isso, ciclano faz aquilo, fulano está fazendo... Tá cheio de juízes. O único que tem autoridade para nos julgar vai ser Deus. E por enquanto, ele é advogado. Então, vamos aproveitar a oportunidade enquanto ele é advogado, que ele pode nos perdoar dos nossos pecados. Porque vai chegar um tempo em que ele vai ser juiz. E o que o juiz faz?
ele decreta, ele define, ele bate o martelo. Aí acabou. Aí ele vai decidir céu ou inferno. Aí não tem conversa mais. Aproveita hoje. Deus está te convidando a você decidir hoje, a ficar na presença. Independente de qualquer circunstância que você está vivendo. Não saia da presença. Escreva isso. Por enquanto, Deus é advogado. Hoje ele é advogado. Então, até hoje, ele está perdoando o meu pecado, o seu pecado. Mas amanhã, quando ele voltar, quando o céu se abrir e a 7ª trombeta tocar, ele vai ser juiz. Aí não tem jeito mais. Aí não tem pranto, não tem choro, não tem misericórdia. Não adianta mais ir atrás do pastor, não adianta mais ir atrás da igreja, porque o povo já vai, quem vai ter que subir já subiu, e você vai ficar. O tempo de buscar a Cristo é agora. Olha os tempos que estamos vivendo de dificuldade. Olha quanta coisa está acontecendo na face dessa terra. Será que isso não é motivo para você abrir os seus olhos e acordar para Cristo? Até quando nós vamos ficar dormindo? Até quando nós vamos ficar de braços cruzados e vendo tantas pessoas indo para o mundo? Deus conta contigo. Mas para isso você precisa ter a presença dele dentro de você. Você precisa de fazer a diferença. Chega de ser só mais um. Chega de só ir na igreja e ficar sentado no banco, assistindo o culto e não fazer mais nada. Deus quer você também ganhando almas. Deus quer também você fazendo e sendo discípulo. Discípulo faz discípulo. Chega de ficar só ocupando espaço dentro de igreja. A igreja é só para nos curar. É só para nós nos unirmos. Quão bom e quão suave é que vivamos em união. Sim. Mas para sempre? Tem pessoas lá fora morrendo, precisando de você. Tem pessoas lá fora morrendo todos os dias esperando uma palavra sua. Então que nós venhamos ficar com esta palavra nesta noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por nós pecadores. E eu vou perder meu tempo de ficar parado? Se Deus me resgatou, não é para mim ficar parado não. Se Deus me tirou de onde Ele me tirou, não é para mim ficar de braço cruzado não. Se Deus a cada dia tem me levantado da minha cama todos os dias para fazer estes vídeos, é para fazer a diferença. Então que você seja mais um. Eu te convido a ser só mais um. E que você convide mais um, e esse mais um convide mais um, e quando nós vamos ver, vai ter milhares e milhares e milhares de pessoas lutando para resgatar outras pessoas. Foi isso que Deus deixou para nós. Ide e pregai o Evangelho. Deus não mandou ninguém ficar preso dentro de igreja.
Deus nunca disse para ninguém ficar preso dentro de templos religiosos. Deus nunca mandou ninguém ficar preso dentro de igreja. Deus sempre falou: ide e pregai o evangelho. Cadê o seu ide? Cadê o seu amor ao próximo? O seu amor ao próximo é pegar o seu carro, ir para a igreja, e de ir para a igreja, para a sua casa. Isso se chama comodismo. Isso se chama medo. Isso se chama covarde. Você está se acovardando com a palavra de Deus. Eu não tenho medo de te chamar de covarde. Você que conhece a palavra do Senhor, que pega o seu carro todo domingo, que sai da sua casa, do seu conforto, vai para a igreja, igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa, você é covarde. Tem milhares e milhares de pessoas esperando uma palavra sua e você está pensando só nos seus problemas. Deus, ele não deu a vida dele na cruz para você ficar fazendo só isso, não. Deus ele deixou bem claro: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou para pregar só para rico, não. É para viciado, prostituta, traficante, bandido. Subir em cima de púlpito, de terno e gravata, e perfume importado, e pregar é muito fácil. Sai do seu comodismo, chega. Vai viver isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero ver vocês viver. Vamos viver aquilo que nós estamos falando. É essa palavra que eu quero deixar com vocês nesta noite. Vamos ser verdadeiramente soldados de Cristo. Se Deus morreu por mim na cruz, não foi para mim ficar dentro da minha casa, não. Não foi para mim ficar escondendo aquilo que Deus me deu, os meus talentos que Deus me deu, para mim ficar só indo para a igreja, igreja, casa, casa, igreja, dentro do meu carro que está lá na garagem com ar-condicionado, não. É muito fácil eu ir para a igreja no meu carro com ar-condicionado e voltar com a minha esposa. Quantas pessoas você convidou para ir para a igreja este mês? Até aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Que os irmãos tenham uma boa noite em nome de Jesus. A palavra que o Senhor nos deu foi essa. Que todos tenham uma noite abençoada em nome de Jesus.